Olá, meu nome é Ananda Batista. Eu estou aqui convidada pelo Tudo Sobre Pós-Graduação para falar um pouco da minha experiência de como foi sair da graduação para a pós-graduação no nível doutorado sem o mestrado. Então, eu sou enfermeira pela Universidade Federal da Paraíba. Eu me formei em junho de 2018. Em agosto, eu já estava viajando para Chicago, nos Estados Unidos, para começar meu doutorado na University of Illinois at Chicago College of Nursing. Tomar essa decisão foi algo meio insano, porque além de sair da graduação para um nível mais alto educacional, que é o doutorado, já é uma coisa louca, eu estava mudando de país para outra cultura, para outra metodologia de ensino e sozinha. Então eu tive que recomeçar minha vida do zero, carregando um doutorado nas costas. Então foi bem complicado, mas não humanamente impossível. Como eu decidi isso? Então, eu fiz Ciências Sem Fronteiras em 2014, o que me deu a oportunidade de conhecer como era a enfermagem americana e como é a atuação de enfermeiros na pesquisa clínica, né? O que era bem diferente do que eu fazia no Brasil, porque no Brasil eu trabalhava com pesquisa qualitativa. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa clínica. Isso me fez me apaixonar por isso e ter o sonho de voltar para fazer doutorado fora do país. Porém, foi na época dos cortes e gastos do nosso governo, infelizmente, e as bolsas para doutorado fora estavam praticamente escassas. Outro motivo que eu pulei o mestrado, eu não queria fazer o mestrado, porque, na verdade, eu quero ser pesquisadora. O mestrado aqui no Brasil, ele é muito focado à área acadêmica, né, para você ser professor. Apesar de eu gostar muito de ensinar, eu queria mesmo era ser pesquisadora. E nos Estados Unidos, eu aprendi que se você faz um doutorado, você pode ser pesquisador e professor na universidade, mas também você pode seguir o caminho somente de pesquisador fora da universidade, sem necessidade de fazer o mestrado, porque o mestrado na minha área, nos Estados Unidos, que é a enfermagem, é um mestrado profissional, voltado para a área clínica. Então, você vai ser um expert clínico naquela área. Então, eu não via a necessidade de fazer o mestrado para poder fazer o doutorado. Então, eu pensei, é melhor eu começar o doutorado, já que eu quero ser pesquisadora, não necessariamente vinculado a uma universidade como professora. Meu marido me deu muito suporte para eu aplicar para o doutorado. Como estava escasso as bolsas aqui, eu apliquei para a Bolsa Americana. Então, eu vou falar um pouco agora de como são essas bolsas americanas. Então, as bolsas americanas para mestrado, para aluno estrangeiro, é praticamente escasso. Mas para o doutorado, tem muito mais oportunidade de bolsa do que para o mestrado em si, que existe, mas o doutorado ela tem mais oportunidade. Então, há dois tipos de bolsa, o assistantship e a fellowship. O assistantship, ela é dado como algo em troca. Você presta algum serviço para a universidade e a universidade vai pagar os teus estudos, no caso a mensalidade que chamamos no Brasil, que lá chamamos de fees e tuition, enquanto você vai prestar algum serviço para nós. Esse serviço pode ser teaching assistant, que é dando aula na universidade ou assessorando algum professor, ou research assistant, que é um assistente em pesquisa. Você vai trabalhar em alguma pesquisa que está rolando no seu departamento. No meu departamento, no meu college, o assistantship, ele só vai financiar a tua educação por 2 anos. Então, muitos dos meus amigos que têm esse tipo de bolsa, ou eles tentam arranjar outro assistantship em outro college, ou eles começam a procurar financiamentos menores, que são chamados dos grants, né, que são os investimentos em pesquisas que tem nos Estados Unidos, que aí já é ponto para outro vídeo. E a fellowship, eles está mais ligado à meritocracia, né, que a gente sabe que não existe. Porém, enfim, então a fellowship, ela financia todos os seus anos de doutorado, e dependendo do tipo de fellowship e das regras, você não precisa prestar nenhum serviço à universidade. Então, o assistantship geralmente já vem com, quando você recebe a carta de aprovação do doutorado, geralmente ele já vem
essa proposta de assistantship, então você não precisa aplicar paralelamente, mas a fellowship você precisa aplicar para o doutorado e separadamente para a fellowship. E cada fellowship ela vai ter sua regra, então você vai precisar procurar os editais na universidade que você escolher para ver quais são os documentos e os documentos extras que elas pedem, né? Então eu apliquei para fellowship e graças a Deus eu consegui passar no doutorado e passar para fellowship. Então minha fellowship ela paga a minha tuition and fees nas universidades, na minha universidade, que é em torno mais ou menos de $18.000 por semestre, além de me pagar um salário por mês para que eu possa me sustentar. O salário não é muito, mas dá pra gente se sustentar sim. Não dá pra esbanjar dinheiro, mas a gente se organizando, sendo disciplinado, eu consigo pagar todas as minhas contas, me sustentar, guardar um dinheirinho, viajar e tal, tudo certo. Nada a reclamar, né? E, bem, se eu tive, o custo que eu tive, só passagem, visto, e do meu primeiro mês, né? Porque eu só recebo o salário com um mês depois que começam as aulas. Então, eu tive que desembolsar esses custos iniciais, certo? Outra coisa, lá não existe Xerox, então você tem que desembolsar um certo dinheirinho para comprar ou alugar os livros. Então, todo semestre eu alugo, na verdade, os livros pela Amazon, mas também tudo certo. Se eu senti falta do mestrado, bem, eu sinto falta do mestrado mais como um tempo que eu poderia ter aprendido um pouco mais sobre pesquisa quantitativa e sobre estatística. Então, algumas disciplinas do doutorado que eu pego, principalmente matérias relacionadas à estatística, às vezes eu tenho que estudar um pouco mais em casa, porque eu não tive essa maturidade, essa formação de conhecimento do mestrado para o doutorado. Então eu tenho às vezes que me esforçar e estudar um pouco mais que os meus colegas que fizeram mestrado, porque todos os meus colegas da minha sala têm mestrado, eu sou a única que não tenho. Então às vezes eu tenho que correr um pouco mais contra o tempo em relação a isso. Mas não sinto falta do mestrado em si, para minha carreira profissional no futuro, eu não sinto falta quanto a isso, e lá não tem muito essa formalidade mestrado, doutorado, porque o mestrado lá está sendo algo escasso, porque é um investimento que você faz muito alto e somente para 2 anos. Então eles estão deixando isso muito de lado, focando mais em, se você faz mestrado, fazer um MBA ao invés de fazer um mestrado em si. E se você quer ser pesquisador, você vai logo para o doutorado. Bem, eu acho que o que me ajudou a ser selecionada, principalmente pela fellowship, que é bem concorrido no meu caso, eu sou a única estrangeira da minha universidade que tem a fellowship. São mais ou menos uns 15 bolsas para todo mundo da pós-graduação. Então eu acho que o que me ajudou foi a minha preparação durante a minha graduação. Então as minhas pesquisas na minha graduação, publicações, prêmios, o meu desenrolar, no caso a gente brasileiro tem muito isso de criatividade, principalmente para escrever as cartas que eles pedem, no processo seletivo eles pedem redações. Então eu acho que essa criatividade e a forma como eu dediquei para construir o meu currículo e a minha experiência acadêmica me ajudaram bastante para o processo seletivo. Então, na minha universidade, o processo seletivo o que eu precisei fazer foi meu histórico traduzido em inglês e português, meu diploma traduzido em inglês e português, que eu mandei depois que eu me formei. O que eu precisei mais foram 3 cartas de recomendações, GRE, que é uma prova da pós-graduação nos Estados Unidos, o TOEFL, que é a proficiência em inglês. O meu doutorado, o meu programa, pediram 7 dissertações, então eles vão dar diversos temas a vocês e vocês vão escrever sobre esse tema, então me pediram 7. Meu currículo em inglês, claro, e todos os meus certificados que eu coloquei no meu currículo.
Depois disso, da primeira avaliação, né, que é a avaliação de todos esses documentos, quando eu fui aprovada, eu fiz uma entrevista. Depois da entrevista, saiu o resultado. Esses documentos e como se dá o processo, ele vai mudar de acordo com a sua universidade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para tirar essa dúvida. Eu quero dizer para vocês que quem tem o sonho de fazer pós-graduação fora do Brasil, seja da graduação para o doutorado direto, seja depois do mestrado, corram atrás desse sonho. Não é impossível. Nós brasileiros somos muito inteligentes, nós somos muito criativos. A nossa graduação já nos prepara muito comparado à graduação americana para a pesquisa. Então, apesar de toda a escassez que nós temos, né, no Brasil em relação à pesquisa, nós ainda conseguimos desenvolver uma pesquisa digna, nós ainda conseguimos estimular nos alunos o senso de pesquisador, de criação e de desenvolvimento de conhecimento. Então, não desista, vá atrás do seu sonho, lute e vá fazer a diferença. E traga esse conhecimento para o Brasil também. E eu acho que o primeiro passo é veja a universidade que tenha seu tópico de pesquisa, veja como é o processo do doutorado, quais documentos ela vai te pedir, invista no processo seletivo, aplique para as bolsas, arrume a mala e vá embora. Eu acredito que estando lá eu tô aderindo, eu tô conhecendo muita coisa, estou ganhando conhecimento e fazendo parcerias com universidades no Brasil. Então, a nossa mente sempre deve ser essa, adquirir conhecimento, mas também compartilhar com o nosso país de origem. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Muito obrigada.